gente vai falar sobre o acidente com um avião doméstico que caiu hoje na China com 133 pessoas a bordo. Pode ser o pior acidente aéreo desde 2010 no país. A edição de hoje atualiza as informações sobre vítimas e responde se havia brasileiros a bordo. A avaliação psiquiátrica confirma que a esposa do personal trainer de Planaltina estava fora de si quando se aproximou do morador de rua. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Nós tivemos acesso à avaliação da paciente e os médicos não têm dúvidas. Ela estava em delírio no momento em que foi flagrada pelo marido mantendo relação sexual com um morador de rua. E pior, ela continua internada sem conseguir responder por si mesma. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes desse caso. Obrigado, Kátia. No metrô, seguranças tiraram um passageiro de dentro do vagão. Por que, Vitória Mello? A informação é que ele estaria com uma faca ameaçando passageiros. Esse suspeito foi identificado, mas teria resistido à abordagem e causado a maior confusão no metrô. Inclusive, passageiros filmaram toda a cena. Daqui a pouquinho a gente mostra esse vídeo e conta todos os detalhes. Felipe. Combinado. Uma nova fase da pandemia com a liberação das máscaras em quase todo o país. Nos teatros e cinemas, o uso da máscara também não é mais obrigatório. Mas as salas fechadas e com ar-condicionado são um ambiente perfeito, segundo os médicos, para a transmissão do vírus, principalmente com a plateia lotada. Por isso, a recomendação ainda é usar o item de proteção em espaços como este aqui. Seja muito bem-vindo, o nosso jornal já começou. E a gente começa a edição de hoje atualizando o caso do síndico que foi brutalmente agredido com um soco por um morador no residencial Luna Park, em Águas Claras. Nesse fim de semana, cerca de 30 pessoas, entre moradores, síndicos e subsíndicos de outros prédios também, fizeram uma manifestação em repúdio à agressão sofrida por Wabi Khalil, de 42 anos de idade, que continua internado no hospital. Até o momento, o personal trainer Henrique Paulo Sampaio Campos, que deu esse golpe depois de uma discussão pela retirada de um saco de boxe da academia do prédio, ele ainda não foi encontrado pela polícia para prestar depoimento. A manifestação reuniu síndicos e moradores de Águas Claras. Um ato contra a agressão sofrida por Wabi Khalil. Na entrada do condomínio, o pedido de justiça. O que a gente imagina agora é o seu Khalil melhorar, voltar às atividades dele e o morador que seja punido, porque é o justo, né? Quando a gente está em desacordo com a lei, a gente tem que ser punido. É uma regra que vale para todo mundo, a gente tem que valer para ele também. Gúbio conta que os moradores ainda estão assustados. A gente tem que ficar sempre esperto, né? Atento, porque tem pessoas que infelizmente acham que resolver as coisas da forma física é certa e não é, né? A agressão foi na última quinta-feira. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o Wabi Khalil leva um soco no rosto do personal trainer Henrique Paulo Sampaio Campos. Os dois teriam discutido por causa do saco de boxe instalado na academia do prédio. Khalil foi parar na UTI com hemorragia cerebral. De acordo com o boletim médico, o quadro de saúde é estável. Khalil passou por cirurgia odontológica e se recupera no Centro de Terapia Intensiva deste hospital particular da Asa Sul. O síndico ainda não tem previsão de deixar a unidade. Após o procedimento, Khalil gravou um vídeo agradecendo as mensagens de apoio. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio, pela amizade e muito obrigado mesmo. Muito obrigado, porque eu realmente precisei desse apoio de vocês. Reforçando, a polícia continua aguardando o personal trainer ou se apresentar para prestar depoimento, ou localizá-lo para ir atrás dele e perguntar o que aconteceu, amigo. Você não vai responder aqui na delegacia, não? E se a gente tiver alguma informação atualizada até o fim dessa edição, você ficará sabendo aqui. Eduardo Best, um influencer com milhares de seguidores nas redes sociais e também conhecido por ser o produtor musical do rapper Hungria, foi alvo de uma operação na Polícia Civil hoje de manhã. A suspeita é que ele movimente um esquema de rifas ilegais
usado para lavar dinheiro. Com autorização da Justiça, 9 veículos foram apreendidos, entre eles uma Lamborghini e uma Ferrari. Kátia Gomes está no Departamento de Polícia Especializada e fala com a gente agora. Ô Kátia, boa tarde. Além do Eduardo Best, teve um outro influenciador digital que está entre os atingidos por essa operação, não é isso? Oi, Malta, exatamente. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Só corrigindo uma informação que a polícia acabou de passar em relação ao produtor do cantor Hungria. Ele ainda não teria nenhum tipo de envolvimento em relação a essa rifa. Ele foi alvo de operação porque um dos veículos que ele possuía, um dos veículos que estava com ele, está no nome do Klebin, que é o digital influencer que foi o principal alvo dessa operação. Então, esse seria um envolvimento do produtor, nada além disso por enquanto. Então, essa operação que aconteceu, ela apreendeu diversos carros de luxo, inclusive nós temos esses carros aqui que são do digital influencer, essa Ferrari, tem esses outros 2 veículos aqui, olha, essa Lamborghini, tem essas 2 Mercedes, todos esses veículos, eles foram apreendidos. Por quê? Qual que era a ilegalidade nesse caso? Esse digital influencer, ele fazia sorteios de veículos caros, e com esses sorteios, ele acabava entregando alguns carros de brinde, quem ganhava o sorteio conseguia levar esses carros, só que segundo a polícia, logo depois de fazer esse sorteio, ele fazia uma espécie de lavagem de dinheiro. Então, primeiro, que esse tipo de sorteio não é legal, não é regular, porque precisa ter toda uma legislação para fazer esse tipo de sorteio, e também depois, porque como ele fazia lavagem de dinheiro, aí a polícia acabou desarticulando essa operação. Para dar mais detalhes, eu vou conversar agora com o delegado que está responsável por esse caso, que vai conseguir explicar melhor. Delegado, qual que é a ilegalidade nesse caso? Porque a gente vê nas redes sociais diversos influencers fazendo sorteios, faz sorteio de celular, sorteio de vários outros objetos. Por que que não é legal? Boa tarde. O problema dessas rifas é a falta de autorização junto ao Ministério da Economia. Essa falta dessa autorização torna muito difícil a fiscalização desses recursos, o que traz uma complicação no rastreio desses valores. Esse grupo criminoso em específico, ele chamou atenção pelo grande volume de dinheiro, que eles geraram com essas rifas, o que originou a compra desses carros de luxo, além de outros veículos e propriedades. Esses carros aqui não eram os carros do sorteio, eram carros adquiridos para consumo próprio. Isso, todos esses carros eram utilizados pelos investigados desse grupo criminoso, não eram de sorteios e são considerados proveitos das infrações criminosas por eles praticadas. Quanto que eles movimentaram, A atuação deles começou em 2021, não foi? 2019. Nesse tempo, quanto que eles movimentaram? Em 2021, somente em 2021, eles movimentaram mais de 30 milhões de reais com essas rifas, Então, delegado, só confirmando, esse tipo de atuação não é legal. O que gera problema nesse tipo de atuação, nessa falta de autorização junto ao Ministério da Economia, como eu disse anteriormente, é a falta de fiscalização desses recursos. Como eles não tinham uma origem lícita para comprovar a compra desses automóveis, eles geraram impostos que não existiram a fim de justificar a proveniência ilícita desses valores, o que acaba por concretizar o crime de lavagem de capitais. Então, eles abriam empresas de fachada, seria isso, para poder movimentar o dinheiro e tentar tornar o dinheiro de forma lícita? Exatamente. Eles justificavam esse dinheiro, esses valores que entravam em seus patrimônios, com serviços de marketing, o que se comprovou durante as investigações que não eram feitos, Esses serviços nunca foram prestados. E eles geraram impostos tentando justificar a ocorrência desses serviços, o que de fato não ocorreu. E assim tentaram mascarar, branquear os valores que eles adquiriram de forma ilegal com as rifas. Delegado, além dos veículos, o que mais foi apreendido e o que mais a polícia deteve nessa operação? Há uma ordem de sequestro para um imóvel no Parkway,
do investigado, que é influenciador digital, e ele é avaliado em R$4 milhões. Dinheiro não. Dinheiro não. A princípio foi feito somente o sequestro de bens móveis, como carros e imóveis, né? Delegado, e quem compra essa rifa também responde ou não? A pessoa não está cometendo ali nenhum tipo de crime? A princípio, essas pessoas são consideradas terceiras de boa-fé e não entram na investigação, tampouco são penalizadas por esse delito, né? Mas ele deve ficar preso, ele responde. Quanto tempo de prisão? A viabilidade da prisão preventiva vai ser estudada de acordo com o prazo da prisão temporária, que é de 5 dias. Então, a princípio, eles vão ficar presos por 5 dias aqui na carceragem do DPE. Após esse prazo, vai ser estudado se é necessário o cárcere preventivo deles. Juntando as penas da associação criminosa, da contravenção penal de jogo de azar e da lavagem de dinheiro, as penas podem chegar até 10 anos de reclusão. Tá certo, então, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Malta, voltando aqui. Esses carros aqui, eles pertencem ao influenciador digital, que é conhecido como Clebinho. Ele tem mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais. E eu vou conversar agora, o advogado dele acabou de chegar aqui, eu vou conversar agora com o advogado para ele explicar a versão, né, do cliente dele, para entender. João, não é? Qual que é o seu... José Souza de Lima. Prazer, Kátia Gomes. Doutor, eu queria que o senhor me explicasse exatamente, né, qual que era a atividade dele. Para vocês, essa atividade não é considerada ilegal? Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos os ouvintes do SBT. As atividades que eram desenvolvidas pelo meu cliente são atividades completamente ilícitas. Ele é um influenciador digital que tem uma repercussão muito grande aqui no Distrito Federal e vai além do Distrito Federal para todo o Brasil, e que ele promove divulgação de muitas coisas nas suas páginas, nas suas páginas de redes sociais, nas suas páginas de YouTube, e isso é uma atividade completamente legal. Não tem empresa de fachada. Todas as empresas que o meu cliente tem atividade funcionando regularmente, a emissão de notas fiscais. Ao decorrer dessa investigação, que aliás nós consideramos completamente ilegal, desproporcional, fruto de uma pirotecnia jurídica para criar constrangimentos, nós vamos comprovar que essas atividades são completamente legais e que essa prisão e que esse inquérito não se justifica porque não tem justa causa. Entendi. Então, ele praticava essas rifas, né? Era uma atividade dele como digital influencer. Mas, segundo a polícia, essa atividade é considerada ilegal. O Kleber fazia divulgação de inúmeras coisas, de inúmeros produtos, de inúmeras empresas que o contratavam justamente pelo alcance midiático dele para promover. O SBT poderia contratá-lo para promover, e isso não necessariamente é uma atividade legal, é uma atividade ilícita. Obrigado. Tá certo, então, doutor. Muito obrigado pelas suas explicações. Então, é isso, malta. Nós ouvimos os dois lados. Tanto a polícia aqui explicou, né, como que essa atividade, por que essa atividade é considerada ilegal, e tanto a defesa do digital influencer, que justificou que não, que na verdade era apenas o trabalho dele, que ele fazia sorteios ali porque ele era contratado por outras empresas. Mas o resultado é esse. Os veículos do digital influencer foram apreendidos, né? Nós temos aqui 2 Mercedes, uma Lamborghini, uma Ferrari. São veículos avaliados em cerca de 3 milhões de reais de alto valor. Ali embaixo, eu vou pedir para o Magno Serra mostrar para vocês. Olha só, ali embaixo tem 2 caminhonetes e vários outros veículos. Aqueles veículos ali eram os veículos que ele estava sorteando. Inclusive, aquela caminhonete ali de cor prata era o último veículo que ele estava anunciando no Instagram dele, né, na rede social dele. Então, esse veículo seria sorteado hoje e agora está apreendido. Inclusive, no sábado, foi anunciado o sorteio de um carro e a pessoa que ganhou esse carro, infelizmente, não vai poder levar para casa. O veículo foi apreendido, malta. Kátia, quando você fala de rifa, fica parecendo... A minha cabeça, a primeira coisa que vem aquela rifa que você assina o nome, que alguém... Rifa, você está querendo mencionar, é o sorteio na internet, né? É isso que a polícia está dizendo que não poderia ser feito, e a defesa do Clebinho está dizendo que estava tudo dentro da lei. Exatamente. A pessoa, ela pagava um valor, né? Ela comprava ali uma rifa
online mesmo, e aí ela tinha direito a uma cota. E aí quem vencesse essa rifa, né, que fosse sorteado, levaria o veículo para casa. Aquela caminhonete ali, por exemplo, a rifa, quando eu olhei, ela estava custando R$ 6,50. Mas tinha rifa de valores mais altos, dependendo do valor do carro que era sorteado, né? Então a pessoa poderia pagar 30, 40 reais por uma rifa. E aí o delegado estava me dando um exemplo. Em um veículo, ele conseguia arrecadar cerca de R$ 1 milhão. E o carro custava ali 200, 250 mil reais. Ou seja, a margem de lucro dele era muito grande. Então, para poder movimentar esse dinheiro, como essa rifa, né, ele não pagava imposto nenhum sobre essa rifa, para poder movimentar esse dinheiro e dar um ar de legalidade, ele abria algumas empresas que, segundo a polícia, são empresas de fachada. Entendi. Então, a atividade dele, quando fazia essas rifas pela internet, se assemelhava ao de uma loteria, que precisaria ter regulamentação, fiscalização, quer dizer, ele sorteava um determinado prêmio, mas cobrava valores por isso. E aí a fiscalização tinha que estar de cima, realmente, para ver se o sorteio era idôneo, se as pessoas realmente levavam aquilo que estavam comprando o ingresso para obter, entendi. E aí esses carros que estão aí atrás de você, a Ferrari e a Lamborghini, foram apreendidas porque são patrimônio dele, que a polícia está investigando, certo? Exatamente. Essa Ferrari, por exemplo, ela está no nome do digital influencer, só que ela estava em posse do produtor do cantor Hungria. Por isso que tem essa suspeita da participação dele. Mas, a princípio, segundo a polícia, ele não está envolvido no sorteio. Ele apenas estava em posse de um veículo que está no nome do digital influencer, esse sim que foi preso. Inclusive, o produtor do Hungria não foi preso, não teve nenhuma relação com essa operação, apenas o carro que estava em posse dele, que está no nome do Clebinho, né, o digital influencer, é que foi apreendido, né? Mas esses outros veículos, essa Lamborghini, essas duas Mercedes, elas pertencem ao digital influencer. E ele nunca escondeu nas redes sociais, né, que tinha carros de luxo, que ostenta uma vida de uma pessoa rica. Ele mostrava os carros de luxo, inclusive ele é conhecido em Brasília por personalizar carros. Ele é um dos digitais influencers mais conhecidos aqui em Brasília por fazer esse tipo de personalização, né? Deixar o carro mais estiloso, mais poderoso. E isso ele ostentava nas redes sociais, tanto que só na página pessoal dele ele tem mais de 1 milhão de seguidores. Na página dele profissional também mais de 1 milhão de seguidores. Somando com os seguidores no YouTube, ao todo, ele contava aí com mais de 4 milhões de seguidores. Então, era uma atividade realmente muito rentável. Esses sorteios que ele fazia, ele conseguia atingir um grande número de pessoas, né, que compravam, às vezes, uma rifa bem baratinha, mas aí acabava tendo um retorno milionário. Então, com isso, ele acabou fazendo a fortuna dele, comprando a mansão dele, que teve, né, agora também participação nessa operação, que ela foi sequestrada, como a polícia fala, né, porque a mansão dele também teria sido adquirida com o dinheiro desse sorteio que esse digital influencer fazia nas redes sociais, que agora, segundo a polícia, não vai mais poder fazer, Malta. Kátia, trocando em miúdos, esse influenciador digital Clebin foi alvo de uma operação policial porque, segundo as investigações, pode ter construído uma fortuna ganhando dinheiro de forma ilícita, segundo a polícia. De que forma ilegal? Fazendo sorteios pela internet em que cobrava um determinado valor por uma rifa e ganhava muito mais dinheiro do que o prêmio que estava oferecendo. E isso poderia ser legal se ele fosse dono de uma empresa de loteria, de sorteio regulamentada, fiscalizada, inclusive pela Caixa Econômica Federal, que tem participação na fiscalização quando envolve loteria. Mas não é isso que, segundo a polícia, acontece. Agora, a defesa dele, que conversou com a Kátia ao vivo também e que vocês acompanharam aqui no jornal agora há pouco, defende que todas as atividades do Clebin eram legais. Então a gente espera aqui que isso continue, que a investigação continue e a gente possa trazer a atualização para você o quanto antes. Obrigado, Kátia, pelas informações. A polícia teve trabalho numa perseguição entre Taguatinga e Ceilândia para pegar um homem que deveria estar cumprindo prisão domiciliar, mas estava na rua com um carro roubado. Do alto, os militares acompanhavam o veículo. Na pista, assim que o carro parou no semáforo, o motorista foi rendido pelos policiais. A abordagem ocorreu em uma avenida movimentada, próximo ao Núcleo Bandeirante.
O veículo havia sido roubado na última sexta-feira. Em menos de 24 horas, foi localizado na região de Taguatinga. Mesmo com a placa de outro carro, as características chamaram a atenção da polícia. O motorista já tinha passagens por roubo, tráfico de drogas e estava em prisão domiciliar. Após longo acompanhamento iniciado pelas equipes dos grupos táticos da PMDF, com o apoio do helicóptero Fênix, os militares conseguiram realizar a abordagem. O indivíduo preso, que deveria estar cumprindo prisão domiciliar, já responde pelos crimes de tráfico de drogas e roubo. Ele foi conduzido à DP para as providências cabíveis. 10 para meio-dia, nós estamos ao vivo e agora com uma notícia que também serve de alerta para os pais e mães, também para as meninas, adolescentes que estão assistindo a gente agora. Atenção! No condomínio Nova Colina, em Planaltina, um homem foi preso por abusar sexualmente de uma menina de 13 anos de idade. Olha o perigo, ela conheceu esse criminoso pelas redes sociais. Ele a atraiu para um encontro que terminou da pior forma possível, já que esse homem raptou essa menina para cometer abusos. O repórter Maicon Leão está com a gente ao vivo agora. Ô Maicon, a família ficou desesperada porque a menina esteve desaparecida por um dia inteiro, não foi isso? Boa tarde para você. Exatamente, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Agora você imagina o desespero, você que está em casa aguardando sua filha voltar da escola, ela simplesmente não volta e você não consegue ter informações. Foi exatamente o que aconteceu com a família dessa menina de apenas 13 anos de idade. Como você bem disse, ela teria conhecido esse homem pelas redes sociais e acabaram marcando o encontro na porta da escola. Só que esse pesadelo só terminou depois que a polícia militar, fazendo aquele patrulhamento, que às vezes muitas pessoas ficam incomodadas com aquela abordagem, foi justamente numa dessas abordagens que a polícia conseguiu perceber que tinha algo errado e salvar essa garotinha. Os policiais estavam fazendo patrulhamento, avistaram o casal, se é que a gente pode chamar assim, já que é uma criança, 13 anos é praticamente uma criança, e aí os policiais perceberam que essa menina olhava diferente para a equipe, como se fizesse sinais, como se pedisse ajuda. E aí os policiais então fizeram a abordagem e lá ela acabou contando que tinha conhecido este homem através da internet, pelas redes sociais, que eles tinham marcado o encontro na porta do colégio onde ela estudava e que a partir daquele momento ele teria raptado ela, levado para um barracão num condomínio e, segundo essa adolescente, teria sido abusada sexualmente diversas vezes e que depois disso eles ainda estariam juntos andando, mas que ela não conseguiria ir embora. Os policiais então levaram essa menina até a casa e lá descobriram que essa situação já estava acontecendo desde sexta-feira e que a família estava desesperada, sem notícias dessa menina. Este homem, que não teve a identidade nem a idade revelada, foi preso e na delegacia os policiais descobriram que ele já tinha passagem por tráfico de drogas e também por violência doméstica. Agora ele vai responder por estupro de vulnerável. Dessa história, o que a gente quer trazer de reflexão para você que está assistindo no SBT Brasília? Justamente o que o Malta falou bem no início, dos cuidados que a gente precisa ter, principalmente com crianças. Às vezes a gente está conversando com alguém pela internet, é muito fácil passar por outra pessoa, se enganar, falar, olha, é uma criança. Às vezes a gente até contou no jornal de sexta-feira de um caso de um criminoso que se passou por uma criança conversando com outros adolescentes e que no fim a história também terminou de forma triste como essa. Então é o alerta, principalmente para as crianças e também para os pais ficarem de olho na questão de com quem que os filhos estão conversando, né, Malta? Isso, Maicon, muito obrigado pelas informações. A gente continua nesse assunto, continua com o alerta, trazendo para você o seguinte, com crianças e adolescentes, todo cuidado é pouco. Porque além deles estarem expostos à abordagem de pessoas estranhas na vida real, como a gente acabou de ver, é preciso ter muito, mas muito cuidado e ficar muito atento aos estranhos da vida virtual. Os jogos de computador, aliás, na internet, têm sido uma verdadeira armadilha para os pequenos. Esse mundo da web, esse mundo virtual, se tornou um ambiente muito fácil para que os pedófilos entrem em ação. Eles se escondem atrás da tela do computador disfarçado de jogadores e muitas vezes se passam por adolescentes. O número de pedófilos que utilizam jogos online para atrair vítimas é cada dia maior. Os criminosos usam estratégias para vencer o jogo da sedução. Infelizmente, alguns pedófilos, eles se infiltram nesses jogos, entram nesses chats para inicialmente jogar com a criança, com o adolescente, e depois pedir para conversar em particular com essa criança ou adolescente através de aplicativos de mensagem, por exemplo, WhatsApp, Telegram e outros. Passar horas na frente do computador
conversar com dezenas de pessoas que nunca viram na vida. Essa é a rotina de muitos adolescentes que têm como hobby os jogos online. O Miguel conta que brinca desde pequeno. Eu gosto muito de jogar Minecraft. Eu também jogo vários jogos em plataformas como Roblox. A Ayumi, de 10 anos, começou a jogar por influência do irmão mais velho. Eu tenho vários jogos favoritos, como Adopt Me, Turf Hell. Eu jogo online. Eu entro em um servidor e aí pode aparecer qualquer pessoa. A Renata, mãe do Miguel e da Ayumi, disse que a pandemia fez com que os filhos passassem mais tempo no computador. Ela sabe que hoje é difícil impedir que as crianças joguem, mas colocou algumas regras para controlar o uso da internet. Aqui em casa eles não têm rede social, não tem Instagram, Facebook. Eles jogam coisas que são de acordo com a idade. Então, às vezes, assim, eles perguntam todos os jogos que eles vão baixar. Aqui em casa não existe porta trancada, não existe senha que a gente não tenha. Então, aqui em casa todos têm acesso a tudo. No mês passado, nós mostramos a prisão em Águas Lindas de Goiás de um homem de 45 anos que aliciava meninos entre 8 e 12 anos de idade. Foram pelo menos 68 vítimas. Ele oferecia vantagens em troca de vídeos íntimos dos garotos. O homem conhecia os meninos através do jogo de computador Free Fire, o que demonstra que os games viraram uma verdadeira armadilha para as crianças. Aqui nesse jogo de computador, por exemplo, o Rafael, de 13 anos, tem acesso a uma sala de bate-papo onde conversa em tempo real com outros jogadores. Eles discutem estratégias e trabalham em grupo para vencer o inimigo. Mesmo escutando quem está do outro lado, é difícil saber se a pessoa é adolescente ou não e qual a intenção dele dentro do jogo. O Rafael adotou algumas estratégias para saber se o amigo de jogo tem a mesma faixa etária dele ou não. Dá pra perceber se mudar a voz, né? Se for pessoa mais velha, querer usar uma voz mais fina, mais de criança, tipo um modificador de voz. Mas dá pra perceber, porque todos os amigos que eu tenho online eu já vi por vídeo. Já tenho consciência se ficar, por exemplo, pedir foto minha, conversa estranha, já bloqueei. Muitas vezes, crianças e adolescentes se acham muito espertos, mas quem está escondido por um perfil falso é ainda mais. A filha desta mulher foi vítima de um pedófilo. Depois de perceber mudanças no comportamento da menina, ela decidiu olhar o celular e encontrou uma conversa com uma pessoa desconhecida. A mãe fingiu ser a criança e descobriu que o pior estava acontecendo. Mas você não vai me mandar foto que você tinha me prometido? Na conversa tinha isso, né? Aí eu fui, entrei na galeria do celular dela, peguei uma foto que tinha as pernas e o pé dela onde mostrava o chão e mandei. Eu falei, peraí, eu vou ver qual é o teor dessa conversa aqui. E mandei pra ele, e ele foi e falou assim, mas não é esse tipo de foto que eu quero. Aí eu falei assim, mas como que você quer a foto? Aí ele falou assim, você sabe, eu quero uma foto da sua calcinha. Foi aí que eu entrei em desespero, eu não sabia o que eu tinha que fazer, eu não conseguia responder, eu fiquei nervosa, aí eu procurei meu esposo. A mulher descobriu que era um homem se passando por um adolescente de 15 anos depois que ele enviou uma foto pelado. A filha tinha conhecido o pedófilo em um bate-papo de jogo. Desde o ano passado, a Polícia Civil do DF tem monitorado pessoas que estão baixando pornografia infantil pela internet. A operação, batizada de Downloader, já prendeu um auxiliar de pedreiro, um servidor do Senado e, por último, prendeu em casa, no Lago Sul, um empresário do ramo hoteleiro que, individualmente, armazenava milhares de materiais pornográficos com crianças de 4 a 10 anos. Baixar pornografia de menor de 18 anos é crime, não é um crime de pena de 1 a 4 anos, e a polícia vai na casa da pessoa. Não é? E não é só baixar a pornografia, né? Se você baixar para assistir, você já está cometendo crime. Se você mandar para um conhecido seu, para um amigo seu, aí já é outro crime, que é a divulgação, que a pena é maior ainda, de 3
a 6 anos. A diretora da Childhood Brasil, organização criada com o objetivo de defender os direitos da infância, explica que os cuidados com os filhos nessas plataformas abertas precisam ser semelhantes aos cuidados quando os filhos saem para a rua. Não fale com estranhos. Não aceite convite de quem você não conhece na vida real. Não compartilhe informações pessoais, escola, rotina, gostos. Não compartilhe fotos íntimas. Seja respeitoso com as outras pessoas. Se vir algo errado, presenciar uma abordagem estranha, qualquer desconforto, comunique imediatamente a um adulto de sua confiança. Esta psicóloga diz que o excesso de jogos pode trazer outros riscos além da pedofilia. Os jogos online, eles podem influenciar no comportamento das crianças no sentido de produzir distrações, né? A criança pode ficar desatenta, ela também pode ficar ansiosa, pode ficar agitada, porque ela fica muito tempo, né, com o foco na tela. Amiguinho, amiguinha, quando a gente é pequeno, a gente acha que é muito esperto mesmo. E até porque você sabe mexer no celular, talvez seu pai não saiba tanto igual você sabe mexer no computador, a mamãe tem dificuldade, você acha que papai e mamãe não sabem muito te orientar com relação a certas coisas da internet. Mas eles sabem, porque há outros adultos do outro lado da tela que você não está vendo, esses sim, muito maldosos, que você não vai perceber o risco em conversar com eles. Então, se a sua mãe pediu o seu celular para poder olhar com quem você está conversando, entrega. É importante que ela olhe. A mesma coisa, se seu pai pediu o seu celular, a senha do seu e-mail, você é pequeno ainda, entenda, é muito bom essa fase da vida da gente em que tem um pai e uma mãe nos preocupando com a nossa segurança e ensinando a gente a diferenciar quem é bom de quem é mau. Agora para os pais e mães. Gente, respeitar a privacidade dos filhos é um negócio realmente muito importante, especialmente com o tempo, quando eles vão crescendo e criando personalidade própria. Mas até que isso aconteça, esteja de perto, monitorando, para ensinar seu filho o caminho do bem e do mal e para evitar que ele caia numa enrascada que você, como responsável por ele, podia ter evitado. Então, com jeito, com tato, sem a criança achar que você está invadindo completamente a vida dela, esteja próximo. Não deixe que seu filho se aventure no mundo da internet sem a sua monitoria. Você deixa seu filho ou sua filha andarem pela rua sozinhos? Conversarem com estranhos na rua? Não, a internet é a mesma coisa. Não deixem eles caminharem por esse mundo cibernético sem a sua mão dada junto com ele para que ele possa entender o que ele pode fazer e o que ele não pode. Com quem ele deve conversar, com quem ele não deve e que tipo de aproximação é muito suspeita. Juntos a gente pode construir um ambiente mais seguro para essas crianças jogarem em paz, usarem as redes sociais, mas monitoradas e seguras. Internet é assim, né? O problema não é a internet, o problema é o ser humano. Tem muita coisa boa realmente que vem da tecnologia. Aliás, conheça essa, uma tecnologia que fazia parte do universo dos games e que agora se tornou uma nova ferramenta dos processos seletivos das empresas. O nome? Metaverso. Essa é a Júlia, ao vivo e a cores. Essa aí é a figura da Júlia no mundo virtual. Foi assim que a estudante participou de uma entrevista para uma vaga de estágio. Pode acreditar. Eu me sinto mais confortável por estar falando aqui. Por não ter uma pessoa pessoalmente ali comigo. Foi uma entrevista no metaverso. Mas o que é isso? É um conjunto de mundos paralelos, onde é possível circular livremente, como se fosse uma internet da vida real. Empresas estão começando a investir nessa tecnologia para fazer o processo de seleção. Acredito que é possível, sim, a gente verificar tanto as habilidades técnicas quanto as habilidades comportamentais, porque o profissional ele pode ser quem ele quer nesse mundo, né? Basta usar este equipamento. É um óculos de realidade virtual, que faz a gente se sentir dentro de qualquer cenário, como explica o diretor de tecnologia de uma empresa de recursos humanos. A gente poderia, por exemplo, nos encontrarmos, eu e você, embaixo da Torre Eiffel, e a gente poder conversar, a gente poder interagir e estar olhando lá para a Torre Eiffel realmente como se fosse na vida real. Antes, essa tecnologia era restrita ao universo dos games e do entretenimento. A ideia agora é trazer a realidade virtual para o mundo corporativo, proporcionar uma maior interação em tempo real, independentemente da distância física. Afinal, a vida imita a arte ou é a arte que imita a vida?
A gente está vestindo esse aparelho de realidade virtual, onde a gente consegue enxergar todo esse ambiente que vocês estão vendo aí, mas eu também consigo ver a Roberta do meu lado, eu consigo sentir que ela está do lado aqui como se fosse uma pessoa de verdade. Para muitos, ainda é até difícil de explicar, mas daqui a alguns anos será tão acessível quanto o celular. A gente está dando os primeiros passos nisso, que é uma coisa que a gente não sabe onde vai dar. O que a gente sabe é que não tem volta, né? Júlia espera que com essa viagem ela chegue a um mundo bem real, o mercado de trabalho. É como se você tivesse sido transportada. Exatamente. Fui transportada para uma entrevista de emprego. Boa sorte para você. De volta ao Distrito Federal, um incêndio atingiu a garagem do anexo do Palácio do Planalto na tarde de sábado. Veículos oficiais ficaram destruídos. No horizonte, sinais das chamas. A fumaça está visível até do quartel. O incêndio atingiu a garagem da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial, prédio anexo ao Palácio do Planalto. No galpão, havia móveis armazenados. O material foi todo queimado. Veículos oficiais que estavam no local também ficaram destruídos. A suspeita do Corpo de Bombeiros é que o incêndio tenha sido causado por um curto-circuito em uma lâmpada. A perícia foi feita no local. Um militar da aeronáutica que ajudou no combate às chamas inalou fumaça e foi levado ao Hospital das Forças Armadas. 40 militares trabalharam na operação. De acordo com os bombeiros, o fogo foi controlado em cerca de 10 minutos. Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social informou que não houve feridos, somente perdas materiais que ainda estão sendo contabilizadas. Disse ainda que um procedimento administrativo será aberto para apurar as causas do incêndio. Joana Santana Pereira dos Santos, de 41 anos de idade, foi vítima de feminicídio pelo marido, Silvestre Pereira, ontem, domingo. Ele tentou se matar em seguida, nessa tragédia que aconteceu em Planaltina. Logo após o crime, Silvestre ligou para o irmão e confessou ter matado a mulher. Ele disse que estava tentando tirar a própria vida e não queria que os filhos presenciassem. Ainda durante a ligação, Silvestre teria dito ao irmão que estava devendo muito e que os agiotas ameaçaram ele de morte. Os familiares chamaram a polícia e quando chegaram na casa, as 3 crianças estavam dormindo. A mulher e o autor foram encontrados desacordados em cima de uma cama dentro de um quarto trancado. A vítima tinha sinais de enforcamento e o homem apresentava um corte no pescoço. Confusão. Um homem foi expulso da estação do metrô depois de ameaçar outros passageiros com uma faca. Ele precisou ser contido pelos funcionários da companhia. Vitória Mello tem as informações. Boa tarde para você, Vicky. Oi, Felipe. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, foi a maior confusão, viu? De acordo com o metrô, no sábado, ali por volta de 11 horas da noite, as equipes receberam a informação de que havia um homem com uma faca dentro de um vagão ameaçando os passageiros. Os seguranças conseguiram localizar esse homem, pararam esse trem ali na estação Guariroba, em Ceilândia, e pediram para que ele descesse do vagão para prestar esclarecimentos. Só que esse homem acabou resistindo e não saiu do local. Pessoas, inclusive, filmaram ali toda a cena. 3 seguranças aparecem tentando conter esse homem, que, inclusive, ele segura ali nos ferros do trem para não sair do vagão. Uma outra imagem, uma outra cena mostra esse homem já do lado de fora do trem, dentro da estação, sendo imobilizado. Eram 3, ali até 4 seguranças para conter esse rapaz. No vídeo, até algumas pessoas comentam, que os seguranças estariam usando muita força, que não precisava disso, que estava machucando esse homem, enforcando esse homem. Mas em nota, o metrô informou que o Corpo de Segurança Operacional seguiu o protocolo, imobilizou e algemou esse rapaz, que foi encaminhado para a 15ª DP. Inclusive, a faca foi encontrada com ele e também foi encaminhada para a delegacia. Esse homem, esse caso, foi registrado como desacato e também porte de arma branca. Felipe. Muito obrigado, Vicky, pelas informações. A polícia do Rio de Janeiro procura uma mulher acusada de matar o vizinho com uma injeção tóxica. Essa mulher fugiu, levando o carro e outros pertences desse vizinho.
Estas imagens foram fundamentais para que a morte supostamente natural do aposentado Carlos Jorge Rodrigues Jaber passasse a ser investigada como homicídio. Logo após o crime, usando roupas largas para se disfarçar, a vizinha dele, Fernanda Gonçalves Donato, de 31 anos, deixa o prédio, dirigindo o carro da vítima. Em seguida, para no estacionamento de uma farmácia. Dias depois, Fernanda foi flagrada em outro veículo que teria sido trocado pelo automóvel furtado. As investigações duraram 2 meses e revelaram que Fernanda injetou uma substância tóxica no braço do ex-analista jurídico de 65 anos, provocando um infarto e embolia pulmonar. A polícia passou a atuar no caso depois que a filha da vítima denunciou que uma quantia em dinheiro e bens do pai, totalizando R$103 mil, haviam desaparecido. 2.000 euros, o automóvel, 2 televisores, 2 computadores, os 2 celulares. Então, assim, foi uma ação ousada e desmedida, além de covarde. O corpo do aposentado foi exumado. O objetivo é identificar a substância utilizada para matá-lo. A polícia também reuniu outras provas contra Fernanda, como as digitais dela em uma taça de vinho usada na noite do crime e registros de ligações que ela fez a partir do celular da vítima após o assassinato. Fernanda tem passagens pela polícia por furto e estelionato. Agora foi denunciada pelo Ministério Público pela morte de Carlos e também por ameaçar testemunhas. Tudo indica, pelas investigações, que foi uma ação planejada, onde ela sabia bem onde ela queria chegar, que era provocar de forma dissimulada a morte da vítima. Gente, parece história de novela, não é? Para não deixar rastro, matou o vizinho com uma injeção tóxica. Quer dizer, tinha veneno dentro dessa injeção. Essa mulher é procurada pela polícia. Vamos falar agora de pandemia e dessa nova fase que a gente está vivendo. Tomara que a gente não retroceda, que seja daqui para melhor. Acontece o seguinte, pelo menos 8 estados e também o Distrito Federal retiraram a obrigatoriedade do uso de máscaras, inclusive em ambientes fechados. Lá em São Paulo, só é exigida essa proteção dentro do transporte público, no transporte por aplicativo e também nos serviços de saúde. Agora fica a pergunta, eu sei que está liberado, mas em que ambientes é melhor você escolher ficar de máscara? Vamos ver na reportagem. Poder retirar a máscara no escritório era tudo o que Luara queria. Eu já tomei as doses da vacina, então eu me sinto segura em relação a isso. Outros funcionários do setor administrativo desta empresa também já deixaram de lado a proteção. Mas muita gente decidiu continuar com parte do rosto coberta. Natália, que teve Covid-19 3 vezes, tem um bom motivo para isso. Vou ter uma bebezinha em casa de 9 meses, então a gente está se resguardando. O sócio-diretor da empresa deu liberdade para que o trabalhador escolha. No caso de algum sintoma de gripe ou coisa assim, que imediatamente faça uso da máscara. Este especialista em direito trabalhista, mestre pela PUC, explica que, apesar do decreto do governo do estado, as empresas têm autonomia para exigir que os funcionários continuem usando máscara. Ele passa a ser um EPI, que é um equipamento de proteção individual, E o equipamento, por parte do empregador, ele deve ser fornecido, deve se orientar o uso e deve fiscalizar o uso. Nos teatros e cinemas, o uso da máscara também não é mais obrigatório. Mas as salas fechadas e com ar-condicionado são um ambiente perfeito, segundo os médicos, para a transmissão do vírus, principalmente com a plateia lotada. Por isso, a recomendação ainda é usar o item de proteção em espaços como este aqui. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia orienta que a máscara ainda deve ser usada em todos os locais fechados com aglomeração. O ar-condicionado, ele faz com que o ciclo do ar seja um ciclo fechado, viciado, e você pode ter a formação ou a propagação mais importante de uma forma de transmissão, não só do vírus SARS-CoV-2, que causa Covid, mas também de outros vírus, como por exemplo a influenza, na forma de aerosol. No comércio de rua e shoppings está liberado circular sem máscara. Mas a Arquidiocese de São Paulo decidiu recomendar a manutenção do item nas celebrações dentro das igrejas. Estava previsto para começar hoje em Planalto, no Rio Grande do Sul, o julgamento da mãe acusada de matar e forjar o sumiço do próprio filho em 2020. O menino Rafael Vinquismar tinha 11 anos
quando foi assassinado, supostamente pela mãe. Esse caso tomou repercussão em todo o Brasil pela crueldade. Você vai relembrar o que aconteceu agora e na volta a gente vai ao vivo ao Rio Grande do Sul porque houve uma reviravolta. Os advogados dessa mãe, que é acusada de ter matado o próprio filho de 11 anos de idade, os advogados dela abandonaram o caso. Pode rodar. Um anjo de óculos. É assim que Rafael é lembrado nas ruas de Planalto às vésperas do julgamento. Fica todo mundo nessa apreensão de como vai ser tanto o julgamento, de, enfim, saber o que realmente aconteceu, né? Alexandra Dogokensky, de 34 anos, vai à júri popular no salão de festas deste clube, adaptado para receber cerca de 70 pessoas. O julgamento começa na manhã de segunda-feira com o sorteio dos 7 jurados que vão compor o conselho de sentença. A previsão é de 4 dias de trabalhos divididos em 3 turnos. 11 testemunhas serão ouvidas, além do interrogatório da ré. Rafael Vinques, de 11 anos, foi assassinado no dia 15 de maio de 2020. Na época, Alexandra disse que o filho tinha desaparecido. Ela chegou dizendo que ela deu falta do filho e quando ela foi varrer, ela viu que a porta estava encostada e ela estranhou. 10 dias depois, o corpo do menino foi encontrado dentro de uma caixa de papelão na casa vizinha à da família. Antes de nós conversar com ela na casa dela, nós já tínhamos a suspeita. Conforme a denúncia, a mãe deu comprimidos de calmante ao menino e o estrangulou com uma corda de varal. Ao ser presa, Alexandra confessou o crime na delegacia e o depoimento foi gravado. Ela contou como tirou o corpo de dentro de casa. Não conseguia tirar ele assim. E aí eu amarrei para ver se eu conseguia melhor. Amarrou com o quê? Com uma corda? Uma cordinha. Alexandra será transferida para uma penitenciária do norte do estado. A ré deu várias versões para a noite do crime. No tribunal, ela acusará o pai do menino, Rodrigo Vinques, seu ex-marido, de assassinar o filho. E o juiz poderá fazer uma cariação entre eles. É uma mãe que sempre cuidou bem do filho, então me parece que a terceira versão que ela conta, que é a versão da participação do pai, é a versão que tem mais coerência. A acusação não tem dúvidas da autoria de Alexandra. Todo o arcabouço probatório aponta para a responsabilidade exclusiva da ré nesse fato cruel. Quase 2 anos após o crime, a população espera justiça. Tem que vir à tona. Quem fez o crime tem que pagar. A gente vai ao vivo até o Rio Grande do Sul com o repórter Lucas Abate. Ô Lucas, boa tarde para você. Eu não sei se o julgamento começou, amigo, ou se no final das contas acabou suspenso pela reviravolta que teve. Que informações você tem? Seja bem-vindo a Brasília. Oi, boa tarde, Felipe. Para ti e para todos os amigos do SBT Brasília, nem chegou a começar a sessão do julgamento. O que aconteceu? Foi uma manhã muito conturbada por aqui. Antes do início da sessão, os advogados que representam a acusada, Alexandra Dogokensky, vieram a público, vieram aqui na frente do clube onde seria realizado o júri e disseram que tinham uma nova prova, um novo elemento e queriam pedir a anulação desse júri. O que era esse novo elemento, Felipe? Um áudio que teria sido gravado pelo menino no dia 15 de maio. Só que pela denúncia do Ministério Público, ele morreu entre os dias 14 e dia 15. Então a defesa sustentaria que o menino não morreu no dia em que o Ministério Público aponta. De outro lado, o Ministério Público diz que esse áudio não era do menino. Era um áudio que foi apreendido no celular do pai dele. Então, dentro do plenário, antes do início da sessão, houve esse confronto de versões, inclusive com ânimos bastante acirrados. Era possível, inclusive, aqui do lado de fora do clube, onde seria realizado o júri, ouvir os gritos do lado de dentro entre os advogados da ré e os promotores de justiça. Então os advogados pediram para que fosse realizada uma perícia nesse áudio. A juíza definiu que o prazo para pedido de novas provas já estava suspenso e determinou o início dos trabalhos. Só que nesse momento a defesa, os advogados que representam a ré, saíram pela porta, abandonaram o plenário e com isso o júri está suspenso, está cancelado, na verdade, não vai ser realizado nessa data. Até nesse momento segue uma mobilização por aqui, tudo está sendo desfeito, havia uma grande preparação, bloqueio de rua, muitas equipes, segurança reforçada por aqui também, mas nada disso mais vai ser realizado.
Dentro do clube segue a ré Alexandra Dogokensky, aguardando agora a chegada da escolta para levá-la de volta ao presídio, Felipe. Muito obrigado, Lucas, pelas informações e obrigado por ter atualizado a gente. Estávamos aqui preparados para acompanhar vocês ao longo da semana com esse julgamento de um caso que tomou repercussão em todo o país. Afinal de contas, né, uma mãe acusada de matar o próprio filho de 11 anos de idade. Confessa, eu vi em algumas reportagens como retirou o menino do local em que estava, sustentava que não era ela que tinha cometido, e sim o ex-marido, pai dele, e agora a defesa dela abandona o caso porque traz um áudio que a justiça se nega a anexar como prova desse procedimento. Muito obrigado, Lucas. Bom trabalho para você. Que coisa, né, gente? Outro caso aqui de fora do DF que a gente precisa atualizar. Vocês lembram do escorregão, para dizer o mínimo, né, do deputado Arthur Duval, que falou que as ucranianas eram fáceis porque eram pobres e mais um monte de coisa que ele não deveria ter falado. Muito bem, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a abertura do processo de cassação contra ele por quebra de decoro parlamentar. Atualmente sem partido, o deputado, em um áudio vazado na internet, fez comentários machistas em relação às mulheres ucranianas. Detalhe, elas olham e vou te dizer, são fáceis porque elas são pobres. O processo de cassação foi aberto por unanimidade. O Conselho de Ética acatou as 20 representações contra Arthur Duval. Ele terá o prazo de 5 sessões para se defender. O advogado dele alega que o áudio vazado é privado e constituiria a obtenção de uma prova ilícita. A defesa argumenta ainda que a gravação foi feita no exterior, o que impede o julgamento por autoridades brasileiras. O Arthur Duval tinha ido até a região do conflito prestar solidariedade e apoio humanitário às pessoas. Deixa eu atualizar vocês, aliás, sobre essa guerra. A Rússia deu um ultimato para que as forças militares da Ucrânia se rendessem em Mariupol. É uma cidade que tem sido bastante bombardeada desde o início da guerra e a resposta da Ucrânia foi não a esse ultimato dado pela Rússia. Vamos ver o que Putin vai fazer então a partir de agora. O que se sabe é que mais de 14 mil soldados russos foram mortos em 24 dias de invasão, segundo o governo ucraniano. E nesse último fim de semana foi usada pela primeira vez uma das armas mais poderosas desta guerra. Os mísseis hipersônicos são transportados em aviões como estes. Depois de lançados, são impulsionados por turbinas, que os fazem atingir uma velocidade que chega a ser 5 vezes maior que a do som. Segundo o governo russo, desde que a invasão da Ucrânia começou, este tipo de armamento foi usado pela primeira vez agora para destruir uma fábrica de munições perto de Odessa. Em Mykolaiv, cidade próxima ao Mar Negro, instalações do exército foram atingidas. Mais de 1.000 pessoas estavam ali. Nas últimas horas, as cenas de destruição se espalharam. Em Zaporízhia, o governo local decretou toque de recolher por 38 horas depois de uma explosão que matou 9 pessoas. Em Donetsk, região onde separatistas ucranianos se autoproclamaram independentes e escaparam do controle de Kiev em 2014, refugiados de Mariupol, a cidade mais destruída pelos russos, fazem fila para conseguir abrigo em uma escola. Outros milhares seguem nas estradas, em carros ou a pé, sem conseguir deixar o país. Na capital ucraniana, o presidente Volodymyr Zelensky condecorou soldados e gravou um vídeo convocando Putin para um encontro cara a cara. 14,000 trupів. O ministro de Relações Exteriores respondeu, disse que algum diálogo já foi estabelecido. Sergei Lavrov ainda acusou os Estados Unidos de impedirem que a Ucrânia aceite demandas que o governo russo, segundo ele, considera mínimas, mas não disse quais. Ele ainda afirmou que o seu país está aberto para a cooperação com as nações do Ocidente. Daqui dos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden viaja no começo da próxima semana para Bruxelas, na Bélgica, onde vai participar de uma cúpula com outros líderes da OTAN. Na Itália, o Papa Francisco demonstrou apoio aos refugiados ao fazer uma visita surpresa a um hospital onde crianças ucranianas estão sendo tratadas. E entre tantas manifestações de apoio, uma veio do espaço, mesmo que de forma não totalmente declarada.
Os 3 cosmonautas russos que chegaram à Estação Espacial Internacional usavam trajes amarelos com detalhes em azul, as cores da Ucrânia. Cada equipe escolhe sua cor. Tínhamos muitos trajes amarelos acumulados, então foi preciso usar, disse Oleg Artemiev, sem afirmar que a escolha foi um protesto. A hora que o Putin deixar isso lá em cima, eles vão se arrepender de ter botado essa cor aí na roupa. Mais de 1.000 mísseis russos já atingiram a Ucrânia desde o início da guerra há pouco mais de 3 semanas, né? Os bombardeios miraram sobretudo a cidade de Lviv, perto da fronteira com a Polônia, enquanto muitas famílias choram a perda das vítimas mais inocentes desse conflito. O preço da guerra. Os 109 carrinhos de bebê representam as crianças mortas desde a invasão russa à Ucrânia, em campanha lançada na praça central de Lviv. São mais de 100 famílias vivendo a mais dolorosa das perdas que qualquer pai ou mãe possa enfrentar. Como a desta criança de apenas 2 anos, morta na capital Kiev, onde a artilharia russa atingiu casas e prédios residenciais. Moradores passaram o dia tentando salvar o que sobrou dos apartamentos e da escola. Maria, a voz por trás das câmeras, entrou no centro comercial de Kharkiv, a segunda maior cidade do país, após ser atingido por um míssil. Cercada de destruição, ela nos leva a um escritório no 2º andar. Vejam a nossa bandeira. Muito em breve a cidade voltará a ser linda e cheia de gente. Apesar do tom otimista, pelo menos 816 civis já morreram e mais de 1.300 estão feridos, segundo a ONU. Entre os mortos, a maior estrela do balé ucraniano e a atriz aclamada no cinema e teatro, ambos atingidos por bombardeios em Kiev. E com a grave situação em Mariupol, ainda cercada por tropas russas, os números vão subir. Mais de 1.000 pessoas continuam presas no porão do teatro da cidade. Os mais idosos que ficaram na área separatista de Donetsk já passam necessidades básicas com a falta de energia e o racionamento de alimentos. A bandeira nesta vila já foi substituída pela da República Popular de Donetsk. O abastecimento de comida está comprometido na Ucrânia e já afeta os preços aqui na Europa e em boa parte do mundo. Mas o Programa de Alimentos da ONU alerta que pouca atenção está sendo dada para países como Iêmen e Afeganistão, que também sofrem as consequências da guerra e estão mergulhados na miséria. No Vaticano, o Papa Francisco condenou o que chamou de perverso abuso de poder visto nesta guerra. Ele não citou a Rússia diretamente, mas criticou o ataque à identidade, história e tradição ucranianas. E enquanto cidades ucranianas eram bombardeadas, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, discursava para um estádio lotado lá em Moscou. O Putin afirmou que o país nunca esteve tão forte e usou até mesmo a Bíblia para justificar o conflito. O estádio sede da abertura e da final da Copa do Mundo de 2018 foi usado para a cerimônia. Aproximadamente 100.000 pessoas lotaram as arquibancadas para comemorar os 8 anos da anexação da Crimeia pela Rússia. Tiramos aquela região da posição humilhante de pertencer a outro país, afirmou Vladimir Putin, ovacionado pela multidão. Ao citar a guerra na Ucrânia, que o Kremlin chama de operação militar, Putin afirmou que o seu país nunca esteve tão forte e chegou a usar um trecho da Bíblia para justificar o conflito. Não há amor maior do que dar a vida pelos seus amigos, disse o líder russo. Já o ministro de Relações Exteriores de Putin citou o Brasil, a Índia e a China como alguns dos países que, segundo ele, não aceitariam mais viver sob a liderança dos Estados Unidos. Durante a entrevista à rede de TV estatal russa RT, Sergei Lavrov criticou as sanções do Ocidente e disse que é preciso regras para controlar a imprensa. Em Washington, Joe Biden participou de uma videoconferência com o presidente chinês Xi Jinping, a primeira conversa direta entre eles desde o início da guerra na Ucrânia. Segundo a mídia chinesa, Xi Jinping afirmou que o conflito não é do interesse de ninguém.
O líder chinês evitou críticas ao aliado Vladimir Putin e Biden alertou para possíveis consequências caso Pequim envie ajuda militar a Moscou. Aqui na ONU em Nova York, o Conselho de Segurança tratou nesta sexta-feira das acusações russas de que os Estados Unidos apoiaram um suposto programa de armas biológicas na Ucrânia. A embaixadora americana nas Nações Unidas acusou Moscou de espalhar desinformação. Linda Thomas Greenfield disse que o uso de armas biológicas é um padrão do governo russo e citou como exemplos o conflito na Síria e o envenenamento de opositores do Kremlin. O embaixador russo defendeu-se dizendo que seu país forneceu à ONU novos documentos que provariam as acusações contra os americanos. O Brasil, que ocupa um dos assentos rotativos do Conselho, condenou o uso de armas biológicas, mas defendeu a revisão dos protocolos de verificações mundiais sobre o assunto. Gente, que o conflito vai provocar inflação em todo o planeta, que vai provocar prejuízos aqui no Brasil, em quase todos os países do globo, isso não é novidade. Mas para nós brasileiros pode ser um pouquinho pior, porque o nosso setor agropecuário faz muita diferença na nossa economia e a guerra da Ucrânia pode afetar a produção agrícola aqui no Brasil. A maior parte dos fertilizantes que a gente usa aqui é importada da Rússia. Quando Pero Vaz de Caminha escreveu na Carta do Descobrimento do Brasil, nesta terra em se plantando tudo dá, ele não imaginava que isso só seria possível com a ajuda de fertilizantes. Fertilizantes, em geral, eles são substâncias químicas, né, minerais ou orgânicas, que fornecem nutrientes às plantas quando aplicados ao solo. O Brasil produz apenas 15% dos fertilizantes minerais que utiliza. No ano passado, importou quase 42 milhões de toneladas desses insumos. Praticamente um terço veio de Belarus e da Rússia, países que passaram a enfrentar sanções econômicas após a invasão da Ucrânia. Restrições que já afetam a oferta e os preços dos fertilizantes no mercado mundial. Hoje nós temos o fertilizante aí custando aí mais de $800 a tonelada, o que não era nem $300 há um ano atrás. Para reduzir essa dependência que o Brasil tem hoje dos fertilizantes importados, a alternativa defendida por especialistas é aumentar a produção nacional. E entre as opções está o uso de fertilizantes orgânicos como este, de fabricação mais simples, para complementar o processo de preparo do solo para as lavouras. Material que iria para o lixo. O Brasil gera aproximadamente 2,6 bilhões de toneladas de resíduo por ano. Se a gente destinasse metade desses resíduos para a compostagem, nós teríamos aproximadamente a produção de umas 400 milhões de toneladas de fertilizante orgânico, condicionador de solos, por ano. Esta fábrica no interior de São Paulo transforma resíduos de esgoto doméstico e de indústrias alimentícias em fertilizantes orgânicos. Estamos produzindo, em média, 40 mil toneladas anuais. Tudo que a gente produz num dia, a gente já entrega, já distribui no outro. E isso está nos dando um certo fôlego para aumentar a produção. Os fertilizantes orgânicos não substituem os demais, mas a aplicação deles melhora o solo e potencializa o desempenho do adubo mineral. Aumentar a produção desses insumos traria segurança à agricultura do país. Autossuficiência é você ter domínio daquele setor e passar por crises como nós estamos passando, sem ter problema de desabastecimento, né? E sem onerar o preço ao produtor. Ainda nos destaques do noticiário internacional, um avião da China com 132 pessoas a bordo, sendo 9 tripulantes e 123 passageiros, caiu hoje de manhã no sul da China. Um desastre aéreo. Essa aeronave caiu na região de Guangxizhuang. O número de mortos e feridos ainda é desconhecido, segundo a Administração de Aviação Civil da China. Agora, a imprensa local já afirma que não há sobreviventes. Sites de rastreamento de voos mostram que esse avião ficou no ar por pouco mais de uma hora, quase chegando ao destino, quando caiu e pegou fogo com todo mundo dentro. Equipes de resgate foram mobilizadas até o local e, eu repito, ainda não há informações oficiais sobre as vítimas nem sobre a nacionalidade dos passageiros. São cerca de 300 pessoas nesse momento participando das buscas numa região de mata fechada e de muito difícil acesso. O último grande acidente aéreo na China aconteceu em agosto de 2010, quando houve 42 mortes.
Sobre esse assunto eu falo agora com o engenheiro mecânico aeronáutico e diretor técnico da Abravoo Aviação, Celso Faria de Souza. Celso, boa tarde, seja bem-vindo ao SBT. Queria começar dizendo que apesar desse desastre, porque quando um avião cai não tem como ser diferente, é muita gente a bordo, apesar disso, o avião ainda é o meio de locomoção mais seguro, né, se a gente comparar com as outras opções. Boa tarde, Felipe. Sim, exatamente. O avião, se você comparar com qualquer outro meio de locomoção, ele ainda é considerado o meio mais seguro que existe. A gente costuma brincar que o avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, só perdendo para o elevador. Tá? O grande problema é que geralmente os acidentes aeronáuticos, por envolverem muitas pessoas, tá certo? Eles têm e também por serem raros, né? Eles acabam recebendo um tratamento diferenciado pela mídia. O Celso, em situações como esta que a gente viu, sobre esse caso, é muito cedo para a gente levantar hipóteses, mas nos acidentes que você tomou conhecimento mais recentes na história, o que leva uma aeronave desse porte a cair? Olha, são diversos fatores. É muito difícil você pegar e levantar um único aspecto que causou a queda da aeronave, extremamente complexo. Porém, o que a gente pode ventilar, né? Inicialmente, é bom a gente deixar claro que a completa elucidação desse caso vai vir somente com a investigação da autoridade aeronáutica chinesa, tá certo? Que vai certamente chamar o NTSB, que é o congênere dela dos Estados Unidos e que vai poder também dar todo o suporte com relação a dados de projeto e etc., né? Mas, se for verídica, a informação que eu recebi, certo, de uma imagem da aeronave caindo a 90 graus, com as informações também que eu levantei de sites de rastreamento, né? Essa aeronave ela caiu a mais de 10 mil pés por segundo, então ela estava muito próximo de 1.000 km por hora, né? Toda aeronave ela tem uma velocidade que a gente chama de VNE, que é velocidade nunca exceder. É a velocidade que, se você começar a ultrapassar essa velocidade, tá certo? A aeronave começa a se desfazer, tá? Ela começa, as cargas, as forças que o vento vai fazer nela são tão fortes que arrancam asa, profundor, né, a cauda da aeronave. Então, a princípio, tá certo? O que pode ter causado essa queda, né? O pessoal já falou que as asas e a cauda foi encontrado num lugar distante da queda do restante da aeronave. Então, isso sugere que essa aeronave, durante a queda, ultrapassou essa velocidade máxima permitida, que causou arrancamento da asa e da cauda, tá certo? Sugere, não estou dizendo que é exatamente isso, pode ter sido uma outra causa, tá? Agora, se esse arrancamento ele aconteceu durante a queda por causa de ter passado a velocidade, ou se aconteceu antes por uma falha estrutural, pode ter sido? Pode. Esse tipo de queda, também já houve relatos de aeronaves que tiveram o peso e balanceamento alterado. O que é isso? Se tinha alguma carga muito pesada dentro da aeronave e ela não foi devidamente amarrada, ela pode se mover durante aproximações de pouso ou de decolagem, tá certo? E se ela andar muito para frente, ela faz a aeronave descer e você não consegue recuperar o controle dela, tá certo? Nossa, que perigo isso, hein? Quando a gente voa em avião menorzinho, aqueles, não sei se é turbohélice, mas os aviões da Passaredo aqui no Brasil, você antes de decolar, eles pegam os passageiros e movem de lugar. Eu já fui movido, vai sentar lá na frente por conta do balanceamento da aeronave. Nunca vivi isso num avião maior, mas enfim, no avião pequeno eles mudam até as pessoas, né, para poder distribuir bem o peso. Eu já vivi isso em aviões grandes também, 787, tá certo? 747, isso acontece, tá? Só que tudo já está previsto, já está calculado, entendeu? O problema é quando você tem uma carga se movimentando fora do previsto, tá certo? Existe um vídeo muito famoso, inclusive, se eu não me engano, foi no Afeganistão,
que caiu um avião militar porque eles estavam transportando tanques e durante a decolagem esses tanques se moveram para trás, entendeu? E aí a aeronave, ao invés dela embicar, ela pesa a cauda e ela cai de cauda, entendeu? Mas tudo isso são conjecturas, isso tudo são possibilidades, tá certo? Uma outra possibilidade também que pode ser ventilada, o que é? A gente teve aqui no Brasil um acidente em um Citation, uma aeronave Citation, que você perdeu o controle de uma estrutura chamada pit trim na cauda, que ela comandou a aeronave descer o nariz. Mesmo os pilotos estando brigando contra a aeronave, eles não tiveram força suficiente para vencer esse comando da aeronave mergulhar. Então, se a gente tivesse que levantar as hipóteses, né, eu vislumbro 3 possíveis, tá certo? Pode ser que exista outra, mas eu não consigo enxergar agora. As 3 possíveis são falha estrutural da aeronave, tá certo? Ela perdeu uma asa, perdeu a cauda por algum motivo qualquer, tá certo? Pode ser problema de peso e balanceamento e pode ser um comando inadvertido da aeronave, tá certo? Eu enxergo essas 3 possibilidades. Desde já, muitíssimo obrigado por nos ajudar a entender essa questão. Ainda é muito cedo, porque o acidente aconteceu faz poucas horas, mas você já trouxe para a gente informações que, no final das contas, ajudam o nosso telespectador a entender o quão raro é um acidente aéreo. Então, você que tem voo essa semana, ou voo semana que vem, talvez hoje, é óbvio que risco existe em todo lugar. Você caminhar na rua, você pode ser atropelado, e isso é um risco também. Mas quando a gente fala da aviação civil, por exemplo, um acidente como esse na China, né, Celso, vai trazer informações ao final da investigação que terminam por ajudar a aviação do mundo inteiro a ficar mais segura. A gente lamenta, evidentemente, por essas centenas de famílias que agora choram essa tragédia, mas nós não podemos trazer essa notícia aqui sem dizer que ainda o avião é muito seguro e que esses acidentes são raríssimos. Quando acontecem, a repercussão e a investigação depois é tão minuciosa que termina por melhorar o sistema como um todo. Obrigado, viu, Celso, pela participação. Até a próxima. Por nada, até mais. Uma boa tarde para você e para os telespectadores. Muito obrigado. De volta aqui ao Distrito Federal, um aluno do ensino médio foi esfaqueado dentro da escola por um outro aluno depois de uma briga. A confusão aconteceu no Centro de Ensino Médio 3, em Ceilândia Sul, por volta do meio-dia. Uma das câmeras de segurança da escola registrou o momento em que os envolvidos começam a discutir. Um dos alunos coloca o dedo no rosto do outro, o empurra e depois dá um chute. Enquanto a vítima está caindo ao chão, um outro aluno, de boné e blusa vermelha, é quem desfere a facada. Em seguida, os 2 agressores entram na escola. Em outro vídeo, é possível ver o estudante no chão, ensanguentado. O aluno foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia. Segundo a polícia, o estado de saúde é grave. Essa mulher, que não quis se identificar, disse que a escola não tem segurança. Essa escola está completamente sem segurança nenhuma. Eu estou completamente revoltada porque a gente manda os filhos da gente para a escola. A gente ainda está no começo do ano e o que a gente mais ouve é relatos de alunos fumando cigarro, fumando narguilé, fumando cigarro eletrônico, andando dispersos pela escola, que não tem segurança, não tem um guarda na porta da escola, que o portão é vive aberto. Em um grupo da escola, no aplicativo de mensagens, um dos envolvidos comemora o feito. Ele escreve: "Esfaqueado com sucesso, família." Um integrante do grupo o questiona: "Que história é essa?" Ele responde: "Eu dei uma facada no playboy que folgou com a gente. O corpo dele está até agora no chão." A gente pensa que vai mandar os nossos filhos para a escola para estudar, né? Ter aquele momento com os colegas e tudo mais, aí acontece uma situação dessa. Desesperador, né? Não bastasse a educação pública, que é capenga e que precisa de investimento, a mãe e o pai no Brasil têm que torcer para o filho não tomar uma facada. O repórter Maicon Leão foi até a delegacia que investiga esse caso. Ô Maicon, primeiramente, qual que é o estado de saúde do adolescente esfaqueado? Malta, esse adolescente tem 17 anos, continua em estado grave, passou por 2 cirurgias e ele está agora no Hospital Regional de Samambaia. Mas o que a gente fica mais chocado com essa história toda seria justamente a motivação para essa situação tão covarde que a gente percebe nas imagens. Quem vai explicar para a gente os detalhes desse ocorrido é o delegado-chefe aqui da DCA2, Juvenal de Oliveira. Delegado, tudo teria começado no dia anterior, quando esse adolescente de 17 anos teria tentado defender algumas meninas. Boa tarde.
Correto. Parece que tudo começou com uma discussão entre a vítima e o primeiro agressor, né, que xingava e empurrava e dava tapa, porque o agressor teria jogado uma bola numa colega de sala da vítima. E a vítima teria dito para ele se ele não era homem, se ele não sabia respeitar a mulher, que ele tinha que aprender a respeitar a mulher. Então, nesse caso até agora, 2 adolescentes já foram apreendidos. É importante a gente explicar para quem está em casa. Esse primeiro agressor que o senhor fala é que a gente percebe nas imagens que a vítima ela até aparece lá nas imagens enquanto acontece uma confusão atrás, que seria esse primeiro adolescente que foi apreendido na sexta-feira, logo depois da situação. E aí esse segundo estaria dando cobertura para esse adolescente? Correto, eles combinaram, né, de esperar na saída da vítima para pegar a vítima. Então a intenção já de matar e o conluio entre os dois estava claro, porque percebe-se que enquanto o primeiro agressor está agredindo a vítima, o outro fica a todo momento quieto, só esperando o momento em que a vítima começasse a reagir. E no momento que a vítima vai reagir, que ele tira a mochila para reagir à agressão, ele leva a facada. Ou seja, esse adolescente que desfere a facada, ele estava lá para dar cobertura para esse outro, seria isso? Isso. Ele só agiria se a vítima reagisse. Esses 2 adolescentes que foram apreendidos ainda na sexta-feira, com eles foram encontrados drogas, eles explicaram o que teria acontecido para o delegado Pantoni. O senhor teve essa informação de como que aconteceu tudo, porque, como o senhor acabou de explicar, foi premeditado. Eles já foram para lá com essa intenção. Isso. Segundo o delegado de plantão, eles usaram droga no dia, fumaram maconha juntos e foram para a porta do colégio para esperar, para tirar satisfação da discussão do dia anterior. Delegado, eles comemoraram no grupo, a gente até viu na reportagem do Estevão, ele mandando as mensagens dizendo o que tinha feito. Esses adolescentes também estudavam lá na escola, eles tinham esse hábito de usar drogas, porque pelo que a gente percebe foi apreendido também com eles porções. Sim, ambos foram encontrados na posse de droga, um estava no bolso, o primeiro autuado, o segundo foi encontrado drogas na casa dele, após uma busca da polícia na casa para ver se localizava a faca utilizada no delito. Teve aí o empenho da polícia, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, para que eles fossem apreendidos. Eles foram autuados por tentativa de homicídio, eles devem responder pelo que esse ato infracional? Sim, eles respondem agora por ato infracional de tentativa de homicídio e porte ilegal para consumo de droga, uso de droga. E caso a vítima venha a falecer, eles respondem por ato infracional de homicídio. Obrigado. Até 3 anos de internação. Obrigado pela participação do senhor aqui no SBT Brasília. A gente, claro, torce pela melhora desse adolescente. Como o delegado disse, corre sim risco de vida. Infelizmente, está internado, aguardando depois dessas 2 cirurgias. Malta. Obrigado, Maicon. Agradeça por gentileza, tá, o delegado por ter prestado essas informações aqui ao vivo ao SBT. A gente torce para que a paz se reinstale nas escolas do DF, que nenhum pai, nenhuma mãe tem que se preocupar com isso, com briga dessa natureza e dessa gravidade envolvendo aluno da rede pública. Obrigado para você. Hoje, 8h30 da noite, a família brasileira se junta no sofá para acompanhar a nova fase das aventuras de Poliana, que cresceu e agora é Poliana Moça. Quem dá o recado é o ator Marcelo Airoldi, o Davi. Salve Brasília, como é que vocês estão? Agora vão ficar melhor, porque a partir de segunda-feira, no SBT, Poliana Moça, uma novela cheia de aventuras, de romance, divertida e também com muitos assuntos importantes para a família brasileira. Então não se esqueçam, segunda-feira, 8h30 da noite, aqui no SBT, Poliana Moça. E para começar o esquenta para Poliana Moça, a gente fala agora com a atriz Flávia Pavanelli, que na trama é a personagem Brenda, uma universitária. Flávia, na primeira fase você já era moça, agora está uma universitária. Seja bem-vinda a Brasília. O que você pode adiantar para a gente sobre a sua personagem? Deixa eu pedir uma desculpa para vocês. Eu estava ouvindo a Flávia, mas parece que vocês não, né? Então só um minutinho que a gente retoma já a ligação com ela, tá? Antes disso, exclusivo. Avaliação psiquiátrica a qual o jornalismo do SBT teve acesso confirma que a esposa do personal trainer de Planaltina estava mesmo fora de si quando se aproximou do morador de rua. A nossa equipe teve acesso aos documentos médicos e sobre a paciente. Tudo indica que ela estava mesmo em surto na noite em que foi pega pelo marido com um morador de rua dentro do carro. Kátia Gomes, é com você.
Exatamente, Malta. O laudo diz que a mulher estava ouvindo vozes e que ela também está com dificuldade de reconhecer pessoas. E que no dia em que ela foi flagrada pelo marido mantendo relações sexuais com um morador de rua, ela estava em delírio. Inclusive, ela continua em delírio, já que ela não consegue responder por si mesma. Ela segue internada, então tudo indica, Malta, por esse novo laudo que nós tivemos acesso de forma exclusiva, que ela estava, sim, delirando naquele momento e que tudo não passou de um surto psicótico. Bom, diante disso, a defesa do Eduardo entrou com uma ação contra o Facebook, pedindo que a plataforma retirasse todas as páginas fakes que foram feitas com o nome da Sandra, né? São páginas que, além de denegrir a imagem da mulher, estão propagando notícias falsas. Bom, e uma curiosidade sobre todo esse caso, Malta, é que quem ficou famoso nessa história foi um morador de rua. Isso porque uma fonte contou para o SBT Brasília, né, para a nossa equipe, que ele, dentro do hospital, enquanto estava internado, as pessoas ali pediam para tirar fotos com ele, né? Então, ele virou uma celebridade ali na cidade. Mas o assunto não é nada engraçado, e principalmente agora que está comprovado que a Sandra, ela está em surto psicótico, ela ainda não consegue responder por si mesma e escuta vozes, né? Está tendo a todo momento delírios e ela segue internada. Malta, eu volto com você. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. Ainda nesse assunto, a Defensoria Pública do Distrito Federal assumiu a defesa do morador de rua que foi pego dentro do carro aí com a mulher de um personal trainer. A gente conversou com o Dr. Renan Figueiredo e ele disse ao jornalismo do SBT que o Gilvaldo Alves de Souza, que é o morador de rua, está machucado e está assustado. Embora a Kátia tenha dito que ele foi visto tirando fotos, né, posando de celebridade dentro do hospital. Por enquanto, ele está num abrigo público. O defensor mandou um vídeo para a gente explicando como é que vai ser o andamento do caso. No primeiro momento, de uma orientação jurídica, de uma pessoa que está em situação de extrema vulnerabilidade, que já vem de um histórico de situação de rua e ainda tem essa vulnerabilidade agravada sobremaneira em razão das agressões físicas sofridas, em razão da intensa exposição da sua imagem de forma muitas vezes discriminatória, estigmatizante, e também dos possíveis crimes, além do crime de lesão corporal, também dos possíveis crimes contra a honra que ele pode ter sofrido. Deixa eu acionar o nosso estúdio lá em São Paulo. Agora sim, Flávia Pavanelli conversa com a gente, a Brenda de Poliana Moça, no esquenta dessa novela que vai juntar o Brasil no sofá. Oi, Flávia, adianta pra gente um pouquinho da sua personagem? Estão me ouvindo? Tudo certo? Bora. Que bom, eu interpreto a Brenda e, bom, como todo mundo, Brenda cresceu também, está na faculdade agora, evoluiu, tem muita coisa para acontecer aí, vão ter muitas reviravoltas. Ao contrário da primeira temporada, a Brenda se torna muito amiga da Raquel, então vocês podem esperar muita coisa boa vindo por aí, tá? Ô Flávia, como é que tem sido para vocês reencontrarem os colegas do elenco, retomarem as gravações depois desses anos difíceis, né? Esses 2 que a gente passou, agora tá todo mundo junto de novo em segurança para retomar essa história que o Brasil está acompanhando tão de perto. Olha, é realmente incrível, assim, foi muito boa essa retomada, acho que foi na hora certa mesmo e poder voltar a gravar, fazer o que a gente mais ama é muito especial. E a novela tá muito linda, essa segunda fase tá, assim, especial demais. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Hoje, às 8h30 da noite, não esqueçam, estreia de Poliana Moça. Ana, o João, todo o elenco, a Duda, que eu acho que é a Kézia, a Duda é uma querida, eles começam a viver agora as questões da adolescência, né? Do primeiro amor, das questões do ensino médio, que é uma fase da escola mais difícil. Então eu acho que pode realmente ter uma identificação com a vida de muitos adolescentes que estavam assistindo as aventuras de Poliana quando criança, mas que agora cresceram também, já são moços e moças, né? Exatamente. Antes nós que éramos vivíamos essa fase de adolescência, né? Agora a gente está se tornando adulto, criando novas responsabilidades e vem a moçada toda aí para viver um pouquinho do que a gente viveu, ter essa fase de escola. Inclusive até vocês estão vendo o uniforme antigo, o uniforme novo tá lindo, tá tudo repaginado.
vocês vão amar, eu tenho certeza absoluta. A gente já assistiu aqui alguns teasers, algumas coisas e tá assim, emocionante demais. Tá tudo feito com muito amor e carinho, justamente aí para vocês assistirem e curtirem muito. Muito obrigado, Flávia, por ter conversado com a gente. Você vai vir a Brasília quando nos fazer uma visita pessoalmente? Olha, quero ir em breve, sempre recebo muito carinho aí de Brasília, amo a cidade e espero encontrar vocês em breve, viu? Então o convite para assistir a novela eu vou deixar contigo. A partir de hoje, 8h30 da noite, Poliana Moça, certo? Isso mesmo, hoje, segunda-feira, às 8h30 da noite, vocês vão conseguir já assistir esse primeiro capítulo da novela que tá linda e vai emocionar muita gente. Não percam, tá? Prometo que vai valer muito a pena. Um beijo para você e para todo o elenco. Obrigado pela participação e bom trabalho, viu? Um beijo, galera. Até mais. Tchau, tchau. Muito bem, de volta ao noticiário. A Caixa Econômica sorteou as 6 dezenas da Mega Sena com prêmio de 190 milhões de reais. Foram 2 vencedores, um de São Paulo e outro de Minas Gerais. Acredito que parece que foi lá em Uberlândia, na minha cidade, mas não foi meu pai. Aqui no DF, 12 pessoas se deram muito bem e levaram a quina. Vamos ver. 12 apostadores aqui do DF acertaram 5 números à quina e cada um levou 35 mil reais. Lá em Santa Maria, uma dessas apostas foi feita num bolão de 5 pessoas. Cada uma deve levar para casa 7 mil reais. Mas o prêmio mais alto aqui no DF foi um bolão feito na lotérica da 106 Sul. A aposta teve 61 cotas, 15 números apostados e levou mais de 354 mil reais. 2 apostadores, um de Minas Gerais e outro de São Paulo, tiraram a sorte grande e levaram o prêmio principal. Cada um fez uma aposta simples de 6 números, que custa apenas R$ 4,50. Esse foi o maior prêmio sorteado neste ano no Brasil, segundo a Caixa Econômica Federal. Márcia Fernandes, para o SBT Brasília. Essa notícia é velha, mas infelizmente não é. Temporal em Petrópolis causa destruição de novo. A cidade mal tinha se recuperado das últimas chuvas e a situação agora está ainda mais grave. A gente vai para lá ao vivo com o repórter Caio Alex. Ô Caio, boa tarde. Qual é... Caio Alex, eu acho que agora sim eu fiz a pronúncia do seu nome corretamente. Caio, qual que é a situação que você tem aí pra gente? Boa tarde. Boa tarde, Felipe Malta. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Olha só, Felipe, até o exato momento, a Defesa Civil informou que 5 pessoas morreram nesse temporal que caiu em Petrópolis nas últimas 24 horas. E pelo menos outras 4 permanecem desaparecidas. O Corpo de Bombeiros informou ainda que eles conseguiram resgatar com vida mais de 30 pessoas que foram soterradas ou parcialmente soterradas. O temporal de ontem também assustou, sabe, Felipe? Rapidamente, grande parte aqui da cidade ficou debaixo d'água. O temporal fez com que essas águas chegassem a mais de 1 metro de altura, justamente no centro histórico aqui da cidade, onde, novamente, vários lojistas perderam tudo aqui. Isso chamou a atenção porque a todo instante o que mais a gente vê aqui é a mudança de tempo. O Paulo Roberto Oliveira vai mostrar para você, ó. Nesse momento aqui nós estamos no Morro da Oficina. Aqui no Morro da Oficina, ainda ontem, 2 pessoas também morreram soterradas, tá? O pessoal fez um trabalho, era um casal que estava dentro de casa, logo depois que parte do morro também desabou. Voltando e lembrando também, ô Felipe, que há cerca de um mês, 34 dias exatamente, no primeiro temporal que caiu em Petrópolis, né? 233 pessoas já tinham morrido e outras 4 permanecem desaparecidas da primeira tragédia que aconteceu há pouco mais de um mês. Os trabalhos continuam aqui na cidade, os esforços, tem homens do Corpo de Bombeiros de vários municípios que vieram para cá também para auxiliar nessa busca às vítimas. 2 pessoas morreram aqui no Morro da Oficina, como eu te falei. 2 em um sobrado, na rua Washington Luiz, bem na parte do centro aqui, e mais uma outra pessoa em uma outra localidade. Nós tivemos também no Morro do Esqueleto, bem perto daqui, onde parte do morro desceu e mais de 15 carros foram levados aí por aquela força das rochas, de toda a lama. Veículos ficaram destruídos. Moradores que permanecem sem moradia. O que chama atenção é que por mais que a prefeitura anunciasse que fosse dar o aluguel social para esses moradores, o que a gente vê aqui na cidade imperial é esquecimento e muita dor, porque novamente o pessoal daqui vai ter que enterrar as vítimas da tragédia.
Malta, é com você. Nossa, meu Deus, que tristeza. Ô Caio, muito obrigado, tá, pela participação aqui com a gente em Brasília. Bom trabalho para você aí em Petrópolis. Muito triste, né, gente? Ó, 1h01 nós estamos ao vivo. Eu vou ter que chamar um rápido intervalo. A gente volta já, mas antes do break tem a previsão do tempo. Em Petrópolis, muita chuva. Como é que tá o dia aqui no Distrito Federal? Estará ensolarado. Temperatura agora é de 27 graus e a umidade relativa do ar 51%. Ensolarado, mas tem muita nuvem aí, mas não tem cara. Como nós adiantamos aqui na sexta-feira, a Secretaria de Saúde fez um evento piloto para testar o mutirão de vacinação infantil contra a Covid-19 nas escolas públicas. A primeira delas foi o Centro Educacional 1 da Estrutural. Vamos ver como foi. Maria Alice foi a primeira a chegar. Ela levou 2 dos 5 filhos que ainda têm doses pendentes. O pequeno Heitor, de 6 anos, disse que não estava com medo, mas ficou assim na hora que viu a agulha. 100% tranquila. Agora falta trazer os outros que estão em casa. E aí, Heitor, doeu? Doeu? Responde, Heitor. Já passou, né? Tá tudo bem. Não passou? Teve quem saiu cedo de Braslândia para vacinar a filha na Estrutural. Cheia de coragem, ela está pronta para as próximas doses. Bom demais, né? Eu fico muito feliz, porque do jeito que está acontecendo, muitas pessoas que estão acontecendo, mas aí o que a gente está vendo é enxergar o melhor para os filhos da gente, né? A campanha deste sábado foi destinada para crianças a partir dos 5 anos, mas teve adulto que aproveitou para se vacinar também. A gente pensando naquele pai que trabalha a semana toda, porque a vacina tem que ser com a presença do pai, ou responsável, né? Pai, mãe ou responsável. Então, essa ideia é um espaço mais lúdico, né? Um espaço onde a criança já está familiarizada e dando prosseguimento ao programa de vacina contra a Covid. A expectativa da Secretaria de Saúde é de que ao menos 700 crianças da faixa etária entre 5 e 11 anos tenham sido vacinadas neste sábado e que, nos próximos fins de semana, ao menos uma escola seja disponibilizada como ponto de vacinação. Tudo indica que vamos prosseguir com esse projeto, né? Que na verdade é uma alternativa daquilo que nós já vimos fazendo com as nossas UBS dedicadas. Mas você sabe que na quinta-feira sempre a gente tem uma coletiva onde a gente divulga todas as nossas ações e certamente até lá a gente vai estar divulgando onde, se mais de uma. E tudo isso vai depender do que nós vamos analisar. E para quem ainda está com medo de se vacinar, o Isaac deixa o recado. Crianças, vem tomar a vacina, não dói. Se doer só um pouquinho, né? A gente vem falando bastante sobre a vacinação contra a Covid-19, mas tem uma outra campanha de imunização que tem que ser reforçada. É a vacina contra a poliomielite, é uma doença que é considerada erradicada das Américas desde 1994. Mas a preocupação dos especialistas nesse momento é pela baixa procura pela vacina. Não atingimos a meta. Vitória Mello tem as informações pra gente. Vicky, é com você. É isso, Felipe. Para ter uma ideia, em 10 anos, entre 2011 e 2020, caiu de 95% para 82% o índice de crianças que receberam as 3 doses da vacina no primeiro ano de vida. O DF não registra casos de poliomielite desde 1987, mas as autoridades de saúde estão em alerta porque a doença foi identificada no Afeganistão, em Israel e também no Malawi. Isso depois de mais de 30 anos. A vacinação é a única forma de prevenir a doença. Se a cobertura vacinal não for satisfatória, os casos podem surgir, até porque a doença ainda circula em países como Afeganistão e também no Paquistão. A poliomielite, também é chamada de paralisia infantil, ocorre com maior frequência em crianças com menos de 4 anos de idade, mas também pode acometer adultos. A doença é causada pelo poliovírus e a contaminação ocorre pela boca. O vírus se instala no intestino do ser humano. Desde 2016, o esquema vacinal passou a ter 3 doses de vacina injetável, aos 2 meses, 4 meses e aos 6 meses de vida. Depois ocorre 2 doses de reforço, dose de forma oral, isso aos 15 meses e aos 4 anos. As vacinas estão disponíveis em toda a rede pública de saúde, então quem quer completar o esquema vacinal ou quem perdeu, nunca tomou, a criança de até 4 anos e 11 meses, nunca tomou a vacina contra a poliomielite, o responsável pode procurar uma unidade de saúde no Distrito Federal. Felipe. Muito obrigado, Vicky.
E num outro incêndio no domingo, que a gente já viu hoje que a garagem do Palácio Planalto pegou fogo. Carros oficiais foram destruídos, mas ninguém ficou ferido. Pois é, teve outro incêndio, mas esse foi num galpão de Sobradinho. A construção ficava na quadra 9 do setor de expansão econômica da cidade, de Sobradinho, perto da BR-020. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local funcionava como um depósito e tinha muito material inflamável. 35 militares em 11 viaturas atenderam a esta ocorrência. E para controlar as chamas, mais de 60 litros de água e 20 litros de espuma foram usados. A Defesa Civil foi acionada para avaliar as estruturas vizinhas que apresentavam rachaduras. Não há relatos de vítimas e o motivo do fogo ter começado ainda está sendo investigado. A arte tem o poder de sensibilizar pessoas de todas as idades. E o artista Ralph Braga queria mudar a visão de certos alunos, levando uma exposição para escolas públicas e tendo contato com crianças e adolescentes. Mas acabou se surpreendendo com a reação dos adultos também. Não é comum chegar na escola e dar de cara com uma exposição de arte. Os quadros cheios de vida são do artista amapaense Ralph Braga, que adotou a capital do país bem cedo, aos 19 anos. Mas ele não se esqueceu das raízes de onde veio e essa história está registrada nos quadros. São 17 quadros expostos aqui, no Centro Educacional da Fercal. Em geral, são reminiscências da minha infância, lá no norte, né, com saltando pipas, brincando de bolinha de gude, sabe, andando, correndo, jogando bola. Então você vai encontrar muito esse tipo de registro nessa exposição. Eu achei elas muito lindas, porque geralmente a gente não tem por aqui, né? Aí quando tem é super diferente. A pintura é mesmo feita no tecido, é tudo muito lindo. Eu acho muito legal, eu acho muito novidade ter esses negócios aqui na escola, porque é uma coisa rara em ter. Essa arte aqui tem a ponte de JK, né? É uma coisa bem interessante. E também tem os pés de manga, que aqui na região tem muito. O objetivo de Ralph foi além do que ele esperava. O sonho de despertar interesse pela arte em crianças de escolas públicas atingiu também a curiosidade dos mais crescidos. O Anderson mesmo, que estuda no período noturno, soube da exposição e resolveu conhecer um pouco mais. Os quadros deles é uma coisa abstrata, que ele dá realidade a coisas imaginárias, no caso, que seria, no caso, sonhos de quando ele era da infância dele. Aí esses fatos me chamaram a atenção. O professor de língua portuguesa dá aulas nessa escola há 22 anos. Para ele, que também é poeta, o contato dos alunos com esse projeto pode fazer nascer novos artistas. Quem sabe daqui a pouco a gente não vai se deparar com um artista e que se inspirou nas obras desse grande artista que está expondo aqui no SEDE Fercal, né? O Ministério do Trabalho reconheceu 22 profissões novas que agora poderão ser regulamentadas e aí isso garante direito aos trabalhadores. Sabia? Profissão nova. Nessa lista de novas ocupações estão a de skatista, sommelier e personal organizer. A novidade é um salto na carreira de Ian. Aos 25 anos, o skatista gaúcho é o atual campeão brasileiro na modalidade downhill, que foca na velocidade. Ian criou o primeiro treinamento do estilo totalmente online. Dos 11 anos de prática, há 7 ele vive dessa atividade. Ser profissional reconhecido legalmente é um alívio para o skatista. Há 20 anos que a Confederação Brasileira de Skate vem trabalhando para isso, profissionalizando o esporte, e agora vai dar muito mais credibilidade para ele. Entre as 22 profissões reconhecidas, também estão o personal organizer, que orienta e organiza espaços como armários e gavetas em casas e empresas. A obstetriz, que acompanha grávidas e bebês da gestação ao pós-parto. E o sommelier, especialista em bebidas. Como abrir bem uma garrafa de vinho ou de outra bebida, com que pratos essa bebida vai harmonizar, inclusive como um sommelier de cerveja, sommelier de saquê e assim por diante. Essas novas inclusões foram definidas a partir de demandas do mercado e de pedidos de associações, sindicatos e profissionais autônomos. Com isso, a classificação brasileira de ocupações passa a ter mais de 2.200 profissões cadastradas. O reconhecimento abre caminho para outras conquistas. Ter uma legislação específica, fazer parte de dissídios coletivos ou acordos coletivos, poder ser
nominalmente reconhecida na carteira de trabalho para fins de aposentadoria, para fins de auxílio-doença. É isso, pessoal. Tchau, obrigado pela companhia. Boa semana pra gente. Até amanhã.